Glórias a Deus. Vamos aos trabalhos. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 de João, capítulo número 1. 1 de João, capítulo número 1. Partilho com você uma palavra hoje que se chama o significado do Natal. 1 de João, capítulo número 1, versículos de 1 a 4. Primeira de João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Os irmãos que acharam, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Partilho essa palavra hoje com os irmãos, que se chama o significado do Natal. Fecha seus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, derrama graça sobre nós, ministra aos nossos corações, fala conosco nos próximos minutos, e que a história do Natal inspire o nosso coração a te amar mais. Que a história do Natal seja verdade e se torne a história da nossa vida também. É a oração que eu faço em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Irmãos, quando nós falamos em Natal, qual é a imagem que vem na sua cabeça? Vou falar para você assim: Natal, qual que é a imagem que você tem, a primeira lembrança que você tem assim? Então, quando a gente fala Natal, cada pessoa tem as suas imagens. Por exemplo, a gente fala Natal, alguma pessoa pode dizer, pronto, é isso, né? Natal, Papai Noel, o bom velhinho distribuindo seus presentes. Aliás, eu vi uma charge extraordinária essa semana, né? Papai Noel está assim com as crianças e ele está distribuindo os presentes. E aí as crianças perguntam: desde quando o senhor entrega presente? Ele fala: desde sempre. Aí eles falam assim: e o senhor não vai se aposentar não? Ele fala: nem eu e nem vocês. Ok. Ai, louvado seja Deus. Primeira imagem às vezes que a gente vê na cabeça é a imagem de Santa Claus, o bom velhinho, né? Um dia a gente pode até falar sobre isso. Santa Claus tem algumas coisas para nos ensinar na história, certo? Alguém se lembraria dos presentes? Natal não é Natal sem presente, né, gente? Desembrulhar o presente, às vezes nem é tanto o que está lá dentro, mas aquele ato de desembrulhar o presente, receber o presente. Quando a gente é criança, a manhã de Natal é a mais esperada, que a gente vai ganhar o nosso presente de Natal. Para algumas pessoas, a imagem do Natal, uma árvore bem feita. Natal não é Natal se a gente não monta uma árvore de Natal, não coloca as luzes, não coloca o pisca. A gente tem toda uma cultura em volta disso. Talvez seja a imagem que vem para você. Para outros, a imagem do Natal talvez seja... Quem é dessa época? Quem é dessa época? Isso, aqui, o pessoal demora mais dessa época para levantar o braço, né? Eu espero, tá tudo bem. Eu sou dessa época, lembra dessas propagandas? Essa propaganda aqui mesmo, né, marcou a nossa mente. Não tinha fim de ano sem a propaganda nova que a Coca-Cola ia lançar. O que ela vai inventar dessa vez, né? Talvez para alguns, quando fala em Natal, memória afetiva. Quem? Aí, ó, estamos juntos. Estamos juntos, né? Natal era de lei, assistir Esqueceram de Mim, né? Os pais mais desnaturados do mundo, né? Esqueceram de Mim, quem não se lembra disso? Ou, para alguns, talvez, a primeira imagem que você tem quando eu falo Natal seja comida, ceia de Natal. E na comida tem a famigerada discussão a respeito dele. Com ou sem? Tá vendo? Não é fácil pastorear vocês. Vocês não concordam nem no arroz com uva passa ou não? Não é fácil. Eu gosto de uva passa. Pode colocar que eu como, tá ok? Eu sou desse time aí. Não sei qual que é o terror que o pessoal tem com uva passa. Ok, e se nós fôssemos falar
das imagens bíblicas. Quais são as imagens, quando a gente fala de Natal, vem à sua mente? Talvez a primeira imagem que vem à sua mente seja realmente o anjo anunciando para Maria, aquela cena de quando ele vem e diz: agraciada, tu és favorecida do Pai, no seu ventre. Então essa é a primeira imagem que a gente tem. Ou então, a gente tem aquela imagem dos anjos anunciando para os pastores com as suas ovelhas, centenas de anjos no céu, cantando glórias nas alturas. Talvez seja essa imagem. Ou então, a clássica imagem da manjedoura, o bebê Jesus nascendo numa humilde estrebaria, nascendo o Rei dos Reis, ao invés de nascer no palácio, nasce no lugar mais humilde de todos. Essas imagens talvez que venham à nossa mente, mas a pergunta que eu faço para você é: você compreende essa história? Você entende o que essa história significa? Porque às vezes a gente sabe contar a história do Natal, sabemos as grandes cenas do Natal, mas de fato a gente talvez não entenda em profundidade o que de fato significa a história do Natal. O texto que a gente leu, por mais que não seja um texto de Natal, 1 de João 1, é um texto que fala do Natal, ele está explicando a história do Natal. Só para que você entenda, talvez esteja nos visitando, João escreveu o Evangelho de João, João escreveu o Apocalipse, é ele quem escreve, e ele vai escrever 3 cartas, 3 epístolas, 1ª, 2ª e 3ª João. Aliás, tem aquela história famosa, né? A menina botou no convite de casamento assim, 1 de João 4:8, no amor não há medo, mandou para a gráfica, e o cara da gráfica olhou lá, viu 1 João 4:8, falou: mas isso aqui deve estar errado, está errado. Aí ele decidiu por João 4:8, e colocou no convite dela de casamento assim, saiu escrito: 5 maridos tiveste, e o que tens agora não é teu. Ok, leia a Bíblia, certo? Então tem sim 1 João, 2 João e 3 João na sua Bíblia, não é só o Evangelho de João. E as palavras de 1 João são muito parecidas com as palavras do Evangelho de João. Ele começa falando do verbo, nós já vamos falar sobre isso. E aqui a gente consegue ver João, que gosta de falar do Cristo, dessa história de Natal, revelando para nós, ou trazendo para nós um pouco de significado, o que de fato significa. E eu queria falar 4 coisas com você hoje. A primeira delas, o que significa o Natal? Primeiro, o Natal significa que a salvação é pela graça. Nós vamos ver claramente que João está descortinando isso. Você se lembra como começa o Evangelho de João? O Evangelho de João, João 1, versículos 1 e 2, ele vai dizer assim: do princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É assim que ele começa a sua palavra, ele estava no princípio com Deus. Então, essa palavra que para a gente é traduzida como verbo, esse logos, também pode ser traduzido como palavra. A palavra estava com o Senhor. E aqui em 1 de João, ele vai fazer questão de dizer que essa palavra não é qualquer palavra, esta é a palavra da vida, ele é o verbo da vida. Por isso que o texto vai dizer assim, com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Então o que João está dizendo é que Jesus, ele não é só alguém que dá a vida, Jesus não é só alguém que tem a vida, João está dizendo, Jesus é a vida. Ele é a própria vida, ele é a palavra da vida, ele é a vida eterna. E essas verdades, esses axiomas do cristianismo, traçam a maior diferença que a gente tem com relação a outras religiões. Porque em outras religiões, muito provavelmente vai surgiram de um profeta ou de um sábio, que vai dizer assim: olha, quer ser salvo? Faça isso, 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 isso. Para você ser salvo, você tem que fazer isso, 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 faça isso, e lá no final, você vai ser salvo. Colecione essas ações, e você vai chegar à salvação. Seja o que for, faça alguma coisa, e você vai construir um caminho de salvação para você. Em geral, em linhas gerais, as religiões funcionam assim. Só que aí Jesus não chega e diz assim: quer ser salvo? Faça isso, 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 e construa um caminho. Jesus chega e diz assim: eu sou o caminho, eu sou a vida. Eu sou, João 14,6, o caminho, a verdade e a
vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não se trata de fazer coisas para alcançar a vida, se trata de conhecer aquele que é a própria vida. Essa é a história do Natal, a história de um Deus que é a vida e que veio nos salvar. É por isso, você pode anotar se você quiser, que cristianismo não é ser salvo no final da vida. Cristianismo é viver como um salvo todos os dias. Não é que a gente vai fazer, e lá no final a gente vai ser salvo. Eu já sou salvo, o céu já está na minha mente e no meu coração. Estou com os pés aqui, mas vivo como quem já está lá. Eu já sou salvo, eu não serei salvo um dia. Eu estou salvo, permanecerei salvo, porque encontrei o Senhor Jesus Cristo. Então, não é ter vida ao final dos anos, é ter vida ao longo de todos os anos. Essa é a história do Natal, a vida nos encontrou. Às vezes eu converso com as pessoas que não são do meio religioso, e quando a gente começa a falar de Cristo, porque Ele é a pedra central, eles dizem, eu não sei bem se eu acredito que Jesus é Deus, essa doutrina da encarnação, do Deus que se fez homem, tomou forma humana, mas isso aí não importa tanto. Algumas pessoas dizem isso, não importa tanto, o que importa é a gente viver uma vida boa. Já ouviu essa conversa? Viver uma vida boa, ter boas atitudes, não fazer mal para ninguém, não matar, não roubar, não tal, e aí a gente fazer o que pode para termos uma boa vida. Só que eu quero te dizer que, se você escolhe viver assim, você está escolhendo outra doutrina. E a outra doutrina é o quê? Que eu, de alguma forma, vou ser salvo pelas obras. Isso também é doutrina. Eu estou dizendo, de alguma forma, se eu for uma pessoa boa, no final, eu vou ser salvo. Agora, deixa eu te contar um segredo que ninguém te conta. Se você escolhe essa doutrina, que é a doutrina de tentar ser uma pessoa boa, para ver se lá no final você é salvo, uma de duas coisas vai acontecer na sua vida. Primeiro, ou você vai viver uma pessoa cheia de medo e insegurança. Você vai vivendo. Conforme a vida vai afunilando, ou o diagnóstico chega, ou a idade chega, lá no final, quando você está para cruzar a linha, você fala, será que eu fui bom o suficiente? Será que eu fiz bem o suficiente para as pessoas? Será que eu realmente consegui desempenhar tudo que eu consegui? Será que eu vou ser salvo? Então você corre o risco de viver uma vida marcada por medo e insegurança, ou, do outro lado da moeda, você corre o risco de viver uma vida cheia de orgulho e presunção. Eu fiz o bem. Eu ajudei as pessoas, eu sou uma pessoa boa. Você eu já não sei, mas eu dei conta de mim mesmo. Um desses dois caminhos você vai ter que tomar na sua vida, e ou você vai ser inseguro e ansioso, ou você vai ser orgulhoso. E essa não é a história do Natal. É por isso que a história do Natal é tão importante, porque o que João está nos dizendo, no versículo número 1 que nós lemos, aquilo que era desde o princípio. Presta atenção, ouve João falando agora. Ouça com os seus ouvidos e com o seu coração. Olha o que João está dizendo. Aquele que era desde o princípio, que nós temos ouvido, visto com os nossos olhos, que nós contemplamos, que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Por que João está falando assim? Por que João está empregando esse monte de verbo? Ver, apalpar, tocar, ouvimos. Por quê? Quando você vai olhar, a maioria dos estudiosos do Novo Testamento está dizendo que João não está aqui dando um relato, João está aqui dando um testemunho. Esses termos de ver, apalpar, tocar, ouvir, é como se ele estivesse dizendo, não sou só eu, tem várias testemunhas, tem muita gente que viu, tocou, ouviu, vislumbrou. É como se ele estivesse diante de um júri solene dizendo a verdade. É como se ele estivesse dizendo assim, quem é dessa época, eu vi com esses olhos que a terra há de comer. É verdade, é isso que ele está dizendo. O que eu estou fazendo é dar um testemunho para vocês, eu estou dando um depoimento. Ele está dizendo, o Natal não é uma fábula, não é uma história, o Natal de fato aconteceu, nós vimos o Senhor. Então o que ele está dizendo? Ele realmente nasceu, ele realmente viveu, ele realmente morreu e ele realmente ressuscitou. É de verdade, a história é verdadeira. Jesus não é apenas um professor ou um mestre maravilhoso, Jesus é Deus, Ele é a vida em si mesmo, e é por isso que eu e você podemos ser salvos pela graça, porque esse Cristo veio por nós. Se a história do Natal é uma fábula, você está por sua conta e risco, é você por você mesmo. Mas se a história do Natal é verdadeira, então você pode ser salvo pela graça, porque Deus veio ao nosso encontro. O que mais a história do Natal significa para nós? Em segundo lugar, nós podemos aprender hoje, a história do Natal, o significado do Natal é que você pode ter comunhão
com Deus. Ele vai dizer no versículo de número 3 da palavra do Senhor: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vocês, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. A história do Natal é sobre companheirismo. A história do Natal é sobre não estar só. A história do Natal é sobre ter comunhão. A história do Natal, deixa eu falar isso com bastante calma. A história do Natal nos revela, é perigoso o que eu vou dizer, mas eu tenho que dizer assim porque é verdade, que não basta crer, e nem somente basta obedecer, é preciso se relacionar, é preciso ter comunhão. A história do Natal é de um Deus que fez um sacrifício infinito, por quê? Para chegar perto de você. É por isso que essa história aconteceu. Deus atravessou todos os mares, toda a distância infinita, todas as dificuldades, para que estivesse perto de você, para que você pudesse conhecê-lo pessoalmente. Nós temos dito aqui na igreja, a missão da Igreja Batista Memorial nesse tempo: conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Conhecer a Deus, ter comunhão com o Senhor, porque se eu não conheço a Deus, pode ser que nem dele eu seja conhecido ainda. A história do Natal é uma história que diz: você pode se aproximar do Senhor. Irmãos, deixa eu ser claro com isso. Deus não quer que para você ele seja um conceito a ser acreditado. Ele não quer nem mesmo que para você ele seja uma força da qual você se curva por medo. Não é isso que o Senhor quer na nossa vida. O Senhor quer que a gente esteja próximo. Ele se tornou humano para que a gente tivesse comunhão com Ele. Quer ver só? Você já tentou olhar para o sol? Já fez a experiência de olhar para o sol? Já tentou fazer isso alguma vez na sua vida? A não ser, já tentou olhar para o sol? Já. Se você olhar para o sol, se você der sorte, o que você vai ver é um borrão. Você não vai conseguir ver o que o sol é. Por quê? Porque aquilo que o sol é, está para além da sua capacidade. Quem você é, a capacidade que você tem de enxergar, não te dá a habilidade de enxergar o sol como ele realmente é, porque isso vai sobrecarregar você, você não dá conta. Na melhor das hipóteses, você vai ver um borrão, e na pior das hipóteses, você vai queimar a sua retina. É isso que vai acontecer, se você tentar olhar diretamente para o sol. Portanto, para você conseguir enxergar o sol com mais clareza, o que você precisa entre você e ele? Um filtro. Algo que se coloque entre ele e você, para que então você possa olhar e dizer: ah, assim é o sol, essa é a sua forma, essa é a sua cor, para que você possa ver as suas explosões, as suas erupções, as manchas solares. Então, se você quer ver o sol de verdade, você precisa de alguém que faça o filtro para você, porque você, por sua própria conta, não dá conta disso. É a mesma coisa com Deus, exatamente. Se nós tentarmos olhar diretamente para Deus e ver a sua glória, a gente não dá conta. Charles Wesley nos disse isso num antigo hino que a gente canta até hoje. Ele escreveu esse hino em 1739, Eis os Anjos Harmonia. Esse é o hino, e é isso mesmo, eu vou citar um hino, por incrível que pareça. O hino 27 do cantor cristão, que foi escrito por Charles Wesley, fundador do metodismo, é aquele hino que você conhece: Eis os anjos, harmonia. Você conhece esse hino, não conhece? Cantam glória ao novo Deus. O resto da letra eu não sei. Mas a segunda estrofe ele vai dizer assim, ó: canta ao povo resgatado, glória ao príncipe da paz, Deus em Cristo revelado, vida e luz ao mundo traz. Deus em Cristo revelado. É por isso que a palavra do Senhor vai nos dizer em 1 João 1,14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Por que é que Cristo veio? Cristo é o filtro para que eu consiga enxergar a glória de Deus. Cristo é aquele que revela o Senhor para mim e para você.
Quando a história do Natal se torna verdade para nós, Jesus é esse filtro que revela para nós quem o Senhor é, e agora nós conseguimos ver, apalpar, chegar perto do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia, da sua sabedoria, da sua justiça, da sua compaixão, todos os atributos de Deus, que no Antigo Testamento, antes de Jesus, o filtro, eles davam meio medo na gente, sim ou não? O monte fumega, não tem jeito. Moisés fala, quero ver a tua glória, Senhor. Moisés, você vê minha glória, você vai morrer. É isso que vai acontecer, você vai ver a sombra das minhas costas. Mas agora em Jesus o filtro está posto. Agora eu e você temos acesso ao Senhor, e a gente consegue mergulhar no amor, na graça e na compreensão de quem Deus é. Nós podemos chegar perto. Deixa eu te falar isso novamente, Deus fez tudo para chegar perto de você. Deus fez tudo. Ele mandou o seu Filho para que a gente pudesse se aproximar. Ele foi ao extremo, Ele perdeu a sua glória, Ele perdeu a sua vida, Ele fez um sacrifício por nós, para que pudéssemos estar perto dEle, para que a gente tão somente se aproximasse do Senhor. Por isso fica a pergunta para você aqui hoje: esquece um pouquinho ser membro da Memorial, esquece ser filho de pastor, esquece ser pastor, esquece ter um cargo na igreja, esquece ser crente há 30 anos. A pergunta é: você tem comunhão com Deus? Comunhão com Deus. Você tira um tempo para estar com o Senhor, para estar com Ele, para conhecê-lo a cada dia mais. Natal significa que Deus quer estar perto de você, mas que a gente também tem que fazer tudo o que pode para estar perto do Senhor. Momento escola bíblica, 2 versículos que falam sobre isso. Paulo está dizendo em Filipenses 3, versículo 8, sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Estou perdendo tudo, por quê? Porque eu quero conhecer o Senhor, eu quero ter comunhão com Ele. A palavra do Senhor nos diz em Atos 17, fala-nos assim: de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Para quê? Para buscarem a Deus. Se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Irmãos, Deus está perto. Isso é maravilhoso. Deus está perto. Deus está perto. Comunhão é diferente de performance e produtividade. Tem gente que acha, eu estou fazendo um monte de coisas, eu estou andando com o Senhor. Performance e produtividade é fazer coisas para Deus. Comunhão é fazer coisas com Deus. Performance e produtividade é estar envolvido com as coisas de Deus. Comunhão é estar envolvido com o Senhor. Anota o que eu vou te dizer agora. A comunhão é o que traça a linha divisória entre o Deus utilitário e o Deus pessoal. É a comunhão que traça essa linha de quem Deus é na minha vida. Como que eu me relaciono com um Deus que é utilitário? Quando eu só me aproximo do Senhor quando eu preciso de alguma coisa. Ele é meu utilitário. Eu preciso de prosperidade, eu chego perto do Senhor. Eu preciso de saúde, eu chego perto do Senhor. Eu preciso de um noivo, de uma noiva, eu faço uma campanha de oração, chego perto do Senhor. Eu preciso que meu time ganhe Libertadores. O que tinha de botafoguense orando ontem, não é ganhar, e deu um medo de Jesus voltar. Aí eu chego perto do Senhor. Eu preciso de perdão, pisei na bola. Aí eu chego perto do Senhor. Só que isso não é comunhão. Eu não me relaciono com Deus, eu me relaciono com aquilo que eu quero de Deus. É a comunhão que traça a linha de um Deus utilitário para um Deus pessoal. Então, quando eu tenho comunhão com Deus, eu estou afirmando que o que eu mais valorizo não são os favores da sua mão, mas a beleza da sua santidade. Isso é comunhão com Deus. Deus não é sobre o que o Senhor pode me dar, é sobre quem o Senhor é. Por que Jesus tinha comunhão com o Pai, irmãos? Do que Jesus precisava? E Jesus estava com o Pai, porque Ele tinha acesso e sabia da beleza, da santidade do Pai. E isso é comunhão, é querer estar com o Pai. Nosso maior tesouro não é aquilo que Deus pode nos dar, nosso maior tesouro é o próprio Deus. Por isso eu te incentivo hoje, entre num caminho de comunhão com Deus.
chegue numa roda e tenha que dizer: olha, essa semana eu estava orando, Deus falou comigo isso, olha, esse versículo tem queimado no meu coração, na minha leitura devocional, como o Senhor tem inspirado a minha vida dessa forma, tenho tido essa experiência. Caminha com Deus, tenha comunhão com o Senhor. Ele quebrou todas as barreiras para que estivesse perto de você, e agora você tem acesso ao trono da graça. Tenha comunhão com Deus, amém, irmãos? Tenha comunhão com Deus. O que o Natal significa? O Natal significa que o amor realmente importa. Esse mundo secular que nós vivemos vai dizer para você que tudo é isso daqui. O mundo secular vai dizer que tudo é matéria física. Não existe esse negócio de espírito, de alma, de além, de eternidade, e que eu e você, a gente está aqui por um processo evolutivo de seleção natural, e por isso nós estamos aqui. Muitos anos atrás, um camarada chamado Franz Crick, um pai do movimento genético, biomolecular, ganhou um prêmio Nobel relacionado a essa área. Ele deu uma declaração em que ele afirmava categoricamente isso. Ele disse o seguinte, há muitos anos atrás, ele falou assim, você, suas alegrias, suas tristezas, suas memórias, suas ambições, seu senso de identidade e livre-arbítrio são todos de fato nada mais que o comportamento de um vasto conjunto de células nervosas e suas moléculas associadas. Então ele está dizendo, esses sentimentos que você tem, incluindo o amor, tudo isso é uma reação química que você tem aqui no seu cérebro. Então você tem reações químicas que geram esse sentimento que você acha que é amor, e a ciência vai te dizer que você tem esse sentimento porque os seus pais ancestrais tiveram esse sentimento, e esse sentimento os ajudou a sobreviver. Então nessa cadeia de sobrevivência, de evolução, a gente nasce com essa capacidade de ter amor, mas no fundo, amor é só uma reação química, uma resposta química que a gente tem aqui no nosso cérebro, e que a gente vive assim para sobreviver. A moral da história é o seguinte: se não tem alma, se não tem espírito, se não tem céu, e se o amor de verdade não importa, então o Franz Crick está certo, é isso mesmo, é uma reação química que a gente tem aqui, e vida que segue, ok. Só que tem uma outra maneira de enxergar essa história. O meu ponto com vocês é o seguinte: por mais que seja profundo o que ele diz aqui, ninguém vive assim. Alguém vive assim? Filho, o negócio é o seguinte, não é que o papai te ama, o papai, ele tem uma reação que... É isso que você fala para o seu filho? Filho, o papai te ama. E da onde que vem isso? Que seja da fé, ou seja ateu, que seja cristão, ou que seja qualquer outra religião, que a gente consegue dizer: eu te amo, que eu tenho por você é amor. Da onde que vem isso? Então ninguém vive assim. E o Natal descortina essa história para nós, dizendo que aquilo que a ciência te diz, que é sobre o seu cérebro, o Natal te diz que o que o seu coração, mesmo que saiba empiricamente, é verdade. O amor importa. O amor vale a pena, mesmo que você não consiga concatenar bem as ideias e não consiga entender direito de onde isso vem, mas você vive como se o amor importasse. A gente diz, as pessoas importam, a família importa, a gente importa, cuidar de pessoas importa, o amor é o maior dos mandamentos. Mesmo que empiricamente o seu coração te diga isso, é o Natal que nos revela que, de fato, essa é a verdade. Por quê? O Natal nos revela, preste atenção, que o amor pré-existiu ao mundo, o amor criou o mundo, e o amor está redimindo o mundo. Essa é a história do Natal, porque há uma revelação que está aqui, naquilo que João está dizendo, que está na Bíblia. João vai nos dar mais pistas da Trindade do que qualquer outro autor do Novo Testamento. João 1, João 5, João 17 e 1 João capítulo número 1. E ele vai construindo essa ideia de algo que existia antes que as coisas existissem. João 1, o que era desde o princípio. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus. Olha o que João está dizendo, novamente, aqui uma linha tácita entre o cristianismo e outras religiões. Em outras religiões vão te dizer assim, uma força criadora, um Deus criador, cria as coisas. E a partir do momento em que ele cria as coisas, ou cria as pessoas, naquele momento surge o amor. Porque não tem como ter amor se não tem mais de uma pessoa, concordam comigo? Então, a partir daquele momento em que algo é criado, que as pessoas são criadas, seja lá o que for, então o amor passa a existir. No cristianismo, não. No cristianismo, o amor antes que
tudo fosse, porque a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, são uma eterna relação de amor coexistente entre um e o outro. No princípio era, olha que maravilhoso, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e esse Deus que ama já era amor antes que eu e você existíssemos. É por isso que o amor pré-existiu ao mundo, o amor criou o mundo, e é esse mesmo amor que importa. Por que esse amor importa? Porque esse amor que existia antes, esse amor que criou o mundo, é o amor que pode salvar a minha e a sua alma. É o amor que redime o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O amor não vem a existir quando eu e você viemos a existir. O amor é a essência de Deus. 1 João 4 vai falar exatamente sobre isso. Então, o amor pré-existe ao mundo. O amor cria o mundo e o amor está redimindo o mundo. Em 1961, um camarada chamado Yuri Gagarin entrou para a história. Yuri Gagarin foi um cosmonauta soviético, primeiro homem a ir para a atmosfera, circundar a Terra. Então, em 1961, o primeiro cosmonauta russo vai para a atmosfera, volta para a Terra, passa ali, volta para a Terra e está todo mundo extasiado. A corrida espacial está em alta e está todo mundo noticiando isso, falando dos avanços e tal. E naquela época havia uma espécie de primeiro-ministro da União Soviética, ele se chamava Nikita Khrushchev, tive que anotar o nome porque não dava para decorar, Nikita Khrushchev, e ele vai dar uma declaração oficial da antiga União Soviética para falar sobre aquele feito. Àquele tempo, a União Soviética declarava-se ateia, um Estado ateu, o Estado era ateu, o Estado não cria em Deus, e ele então dá a seguinte declaração falando sobre o homem ter ido circundar a Terra. Ele diz assim: agora nós temos mais evidências para o ateísmo, porque enviamos um homem aos céus e Deus não está lá. Nessa época, C.S. Lewis era vivo ainda, e ele escreve um artigo chamado O Olho, e ele diz assim: se existe um Deus, a resposta é mais ou menos isso, vou condensar, se existe um Deus que é criador, então nós não nos relacionamos com esse Deus como uma pessoa que mora no primeiro andar se relaciona com a pessoa que mora no segundo andar, porque esse era o argumento do primeiro-ministro da União Soviética, perdão. Ele estava dizendo: nós estamos aqui embaixo, Deus está lá em cima, nós somos no segundo andar, não tem ninguém, logo, Deus não existe. Aí o C.S. Lewis vai dizer assim: nós não nos relacionaríamos com Deus assim, estou no primeiro andar e ele no segundo andar. Aí ele vai jogar o argumento, ele vai dizer assim: nós nos relacionaríamos com Deus como Hamlet se relaciona com Shakespeare. Ele fala: pô, piorou, né? Que história é essa? E aí ele vai dizer assim, Hamlet é a peça mais famosa que Shakespeare escreveu. E ele diz assim: Hamlet não tem informações do seu Criador, a não ser que o seu Criador se revele para ele. O Criador precisa se revelar a Hamlet, para que ele saiba quem o Criador é. Não adianta Hamlet subir na ribalta, subir nas escadas, procurar atrás da cortina, em busca do seu Criador. Ele não vai encontrá-lo. Não adianta ele subir no teto do teatro, ele não vai encontrá-lo. A única maneira de você ter informações sobre o seu Criador é se o Criador colocar informações sobre si dentro daquela história. E aí ele vai dizer: o grande mistério de Deus é que Deus não vai deixar rastros, Deus não vai deixar informações. Deus, em Cristo Jesus, entra dentro da história. Ele entra na história. Eu e você éramos o Hamlet, somos os atores principais da história de Deus, que Deus escreveu. E como a gente é bagunçado, a gente meteu os pés pelas mãos, a gente se enrolou todo. E o que o nosso Criador faz? Ele não deixa rastros, ele não deixa as pistas, ele diz: eu vou entrar na história. Eu vou entrar na história. E por que ele entra na história? Para dizer que ele nos ama, irmãos. Nos ama, Deus nos ama, porque é que o Senhor transpôs essa barreira, o amor veio. Como que Deus lidou com a barreira que eu e você colocamos entre nós e Ele? Deus lidou com amor. Pastor, como que eu lido com as barreiras que as pessoas levantaram entre mim e elas? Ame. Simples assim. Ame seu filho que se afastou. Ame. Ame aquela pessoa que te ignora. Ame. Ame a pessoa que te passou para trás. Ame.
É assim que Deus lidou comigo e com você. É assim que o Senhor quebrou, como diz a palavra, o muro de separação e reconstruiu a ponte. Ele é amor. Como que nós lidamos na vida com as pessoas? Com amor. Experimente, eu estou indo para o final, experimente ser uma pessoa mais amorosa. Pais que estão aqui, olha aqui para mim. No dia que seu filho for dar um testemunho sobre você, seu filho vai dizer assim: meu pai era exigente, meu pai gostava de tudo certo, meu pai era ok, mas ele vai conseguir dar o testemunho dizendo: meu pai era amoroso, meu pai era muito amoroso, minha mãe era muito amorosa, eu fui criado num lar onde o amor corria livre pela casa. O Natal nos ensina que o amor importa, o amor pré-existiu ao mundo, o amor criou o mundo, e o amor redime o mundo. Por fim, o que significa o Natal? Natal significa, irmãos, alegria. Tem um pessoal que fica brocochô no Natal, já viu? Natal é alegria, irmãos. Olha o que João está nos dizendo: estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa seja completa. Alegria é um dos temas recorrentes na anunciação do Natal. Quando você chega e o anjo vai anunciar para Maria que ela vai engravidar do Cristo, Lucas capítulo 1, versículo 28, o anjo chega para Maria e diz: alegra-te, muito favorecida. Quando os anjos vão anunciar para os pastores que nasceu na cidade de Davi o Salvador, os anjos vão dizer assim: não temam, eis que vos trago boas novas de grande alegria. Quando os sábios do Oriente saem da presença de Herodes e vem a estrela que guia eles para ir até Belém, a palavra do Senhor diz em Mateus 2,10: vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Natal é tempo de alegria, irmão. Alegria, eles têm os motivos. Primeiro, é um nascimento. Nós celebramos bebês. Você que está grávida, louvado seja Deus. Você que vai engravidar, apruma e engravida. Bebe a água do bebedouro lá e vai dar certo. O mundo quer dar um jeito de passar uma lei para abortar. Nós celebramos bebês, nós celebramos nascimento, nós somos da vida. Segundo, por que é alegria? Porque é aniversário, irmão. Natal é aniversário. Jesus nasceu em dezembro? Cabalmente não, provavelmente em outubro, ok, não nasceu em dezembro, mas nós estamos comemorando um aniversário. Aliás, parênteses profético, não existe isso, tá? Aqui, pare de ficar brocochô no seu aniversário, beleza? Porque não sei o que, o cabelo está branco, não sei o que. É vida, vai celebrar e vai comemorar, amém? E chama nós. Cara esquisito, você liga para ele, o cara não atende, né? Deus te abençoe, ok, aniversário. Terceiro, uma promessa se cumpriu. Gênesis 3,15, cumpriu a promessa. Deus é fiel, irmãos, Deus cumpre as suas promessas. Quarto, porque é tempo de alegria, o Salvador chegou. Não é qualquer um não, chegou o Salvador das nossas almas, Jesus Cristo. Quinto, e eu fecho dizendo isso, por que é tempo de alegria? Porque o Natal nos revela que nós podemos mudar por dentro. Nós podemos mudar. Eu estou contando essa história para vocês para que a alegria de vocês seja completa. Olha para mim, nós podemos mudar por dentro. Deixa eu contar uma história para você. Quem conta essa história é o reverendo Tim Keller. Eles compraram uma casa na Pensilvânia. E eles foram morar assim na encosta de uma colina. E as casas americanas têm o basement, né? o sótão, o porão. Tem o porão. E ele ficava intrigado porque quando chovia, o porão dele assim enchia de água, enchia assim com força. Ele falava: mas gente, não choveu para tanto, por que o meu porão está cheio de água? Então sempre aquele lugar estava assim. Só que daí passava o período da chuva, chegava o período da seca, dias quentes, a grama estava marrom, estava tudo seco, esturricado, e ele descia no porão dele, o porão dele continuava úmido e frio. E ele não conseguia entender aquilo, por mais quentes que os dias fossem, por mais terríveis que fosse a seca que eles estivessem enfrentando, o porão dele continuava frio e úmido. E aí ele
Tava conversa com um, conversa com outro, até que alguém disse assim: vocês são novos aqui, né? Eu falei: sim, nós somos novos. Então, é que talvez o pessoal do mercado imobiliário não contou para vocês estão na encosta da colina, e tem um rio que passa por baixo da casa de vocês. É por isso que a casa de vocês está sempre úmida e fresca lá embaixo. Se você acreditar na história do Natal, sabe o que aconteceria no seu coração? Mesmo nos dias mais difíceis, mais secos, mais duros da sua vida, quando você olhasse para o seu coração e para a sua alma, você ainda estaria fresco e regado por um orvalho, porque Jesus é um rio que corre dentro do seu coração. Ele disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Por que vocês vivem assim? Porque tem um rio aqui, e a nossa alegria já é completa, porque coisas a gente tem e perde, gente vai e vem, posses vêm e vão, mas a fonte da alegria está aqui dentro, e ninguém pode tirar ela, e o nome da fonte dessa alegria é Jesus Cristo. Alegre-se, o Natal chegou, irmãos. Dê um glória a Deus, um aplauso ao nome do Senhor Jesus.